Olá, vamos para mais um vídeo do TO Entendendo. E o vídeo de hoje vai ser uma complementação do último vídeo. Então, só para relembrar, no último vídeo a gente falou sobre esse contexto da pandemia, né, do isolamento social, a relação que isso tem com o nosso cotidiano, né, com os processos de adoecimento mental e a importância da gente cuidar do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, né, das atividades simples do dia a dia, para evitar processos de adoecimento. E a terapia ocupacional pode ajudar nisso. Então, hoje eu vou dar algumas dicas bem simples, bem práticas, assim, do dia a dia mesmo, né, que pode nos ajudar nesse processo de organização da nossa rotina, do autocuidado, enfim. Então vamos lá, para começar, a primeira coisa, né, organize a sua rotina. Primeiro ponto importante, tenha uma rotina. A rotina é muito importante pra gente, então você se organizar os horários, os dias que você vai fazer determinadas atividades, isso é muito importante pra gente. Então, adote o hábito de ter uma rotina. Para isso, faça um planejamento. Um planejamento ajuda muito. Então, um planejamento diário. Então, o que você vai fazer hoje, no dia de hoje, né? Pontue as atividades, o horário das atividades, a duração dessas atividades, né? Esse planejamento diário, depois pode ser um planejamento semanal, que você vai fazer ao longo da sua semana, depois um planejamento mensal, enfim, anual. Depois você vai, né, abrangendo mais esse planejamento. Então, o planejamento é muito importante, a gente colocar as atividades que a gente tem que fazer, o horário, a duração dessas atividades. É importante, às vezes, se você tem uma atividade que despende muito, gasta muita energia, né, energia principalmente mental, às vezes um trabalho muito importante que você tem que fazer, às vezes colocar pausa, né, durante essa atividade, fazer uma pequena pausa para retornar para a atividade. Outra dica importante, anotar essas atividades. Então é uma coisa simples, mas quando você anota, quando você coloca num papel, fica muito mais fácil de você se organizar do que só deixar na cabeça. E quando você visualiza as atividades, fica melhor para você cumpri-las, vamos dizer assim. Anota, pode ser num planner, que hoje em dia tem bastante, num caderninho simples, enfim. Um lugar para você anotar e, se possível, fazer um checklist quando você concluiu a atividade. Então, isso é bem importante, assim, para a gente orientar melhor. Outra questão também importante, dividir atribuições sempre que possível. Então, por exemplo, se eu tenho muita atividade de casa para fazer as atividades domésticas, né, como limpar a casa, lavar uma louça, se possível, divida com outros membros da família. Lembrando que as crianças também podem ajudar nesse processo. Por mais simples que seja, a gente pode passar uma atividade para a criança também ajudar. Então é importante para você não ficar sobrecarregado. Outra dica importante, você também pode fazer um planejamento da rotina familiar. Então, se você quiser, você faz o seu planejamento individual e das atividades comuns para toda a família. Então anota num quadro na casa para todo mundo ver, acompanhar. Isso é importante principalmente para as crianças também irem aprendendo a importância da rotina, de organizar, de fazer as tarefas e também a questão de responsabilidade nessas tarefas. Outra dica importante em relação à organização da rotina, inclua na sua rotina sempre que possível atividades prazerosas, atividades de lazer. Muita gente às vezes organiza a rotina só com as obrigações, vamos dizer assim, tudo que você tem que fazer todo dia, mas nem que seja 10 minutos por dia, e o mínimo que seja, tenta colocar uma atividade que você goste de fazer. Por exemplo, ler um livro, assistir um filme, cozinhar, conversar com os amigos, enfim, algo prazeroso para você. Outra dica importante, caso seja necessário para a realização das atividades, organize o ambiente da sua casa, readapte o ambiente. Então, nesse momento que a gente teve o isolamento social, né, como a gente conversou no outro vídeo, por exemplo, muitas pessoas passaram a trabalhar em casa, né, de home office, as crianças assistindo a aula online. Então, como é que você organiza a sua casa, readapta o ambiente segundo essas necessidades, né? Então, arrumar um cantinho para as crianças estarem ali acompanhando as aulas, né? Então, arrumar um cantinho para ser o seu lugar de trabalho, né? Para quem está em home office. Então, a importância de readaptar a casa também. Outra dica importante, manter todos os cômodos da casa bem iluminados, bem arejados também. Isso é bem importante. Agora também falando de outra questão, cuide do seu corpo.
né? O que é isso? Então, sempre que possível, inclua na sua rotina, mesmo que rápido, atividades simples assim, de alongamento. Então, acordar, fazer um alongamento, ou às vezes quando tá muito tensa ali fazendo uma atividade no trabalho, parar um pouquinho, alongar um pouquinho. Um momento na sua rotina, seja diário ou seja semanal, para você fazer uma atividade física. Lembrando que atividade física não precisa ser só academia, né? Mas pode ser uma atividade que você sinta prazer, como nadar, fazer uma caminhada, correr, jogar algum esporte. Então encontre uma atividade que lhe dá prazer e coloque na sua rotina. Uma atividade física é muito importante, não só para nossa saúde, mas para nossa mente também. Outra dica importante é a alimentação. Então, cuidem da alimentação de vocês, tentem comer alimentos mais naturais, evitar alimentos ultraprocessados, né, industrializados. Tenham um horário para as refeições, isso é bem importante também. Não ultrapasse os horários, né, não ultrapasse as refeições também. Coloque na sua rotina o horário da alimentação. Outra dica muito importante que todo mundo fala, beba água. Então é muito importante a gente beber uma água, né, ao longo do dia. Então, se for necessário, você coloca no seu planejamento, usa um aplicativo para te lembrar ao longo do dia de tomar água, né? De 1,5 litro a 2 litros de água já faz uma grande diferença. Outra dica, como está o seu sono, né? O sono é uma ocupação, você sabia disso? Então é uma área de atuação da terapia ocupacional. Mais à frente a gente vai falar um pouquinho em outros vídeos sobre o sono, dicas e orientações para você dormir bem. Mas a princípio, né, tente observar o horário do seu sono, tente adotar hábitos que te ajudem a dormir melhor. Outra dica agora, cuide da sua mente, né, da sua parte cognitiva, né, envolve a memória, a atenção, o raciocínio lógico. E como é que a gente faz isso? Por exemplo, com jogos. Então tente colocar no seu dia a dia, nem que seja simples, mas algum jogo que trabalhe a mente. Pode ser um jogo individual, coletivo, então um caça-palavras, um sudoku, né? Ou um jogo com outras pessoas, um baralho, um dominó, um jogo de tabuleiro, né? Aproveite esse momento para interagir com as crianças, se tiver, com outros membros da família, e isso vai estimulando também a nossa parte cognitiva, que é muito importante. Outra dica também, leia. Então é importante a gente estar sempre lendo para sempre estar estimulando a nossa parte cognitiva, né? Então ler um livro, alguma notícia, algo do seu interesse, que é bem legal. Outra dica também que você pode utilizar muito, por exemplo, para quem tem idosos, né? Os idosos dentro de casa, crianças também, que é a técnica de um calendário. Então sempre colocar um calendário para ajudar na orientação ali temporal, né? Às vezes a gente, no isolamento social, muita gente ficou perdida, né? Que dia que é hoje? Tá totalmente perdida, a gente sai da rotina, né? Então é importante ter ali um calendário em algum lugar bem visível da sua casa, sempre pra gente estar lembrando, hoje é dia tal da semana, no mês tal, enfim, pra gente estar se orientando. Outras dicas em relação à sua saúde mental. Então uma dica bem importante assim e básica, converse com outras pessoas, né? Então converse, fale, pode ser com familiares, com amigos próximos, enfim, mantenha contato. Mesmo nesse tempo de pandemia, de isolamento, que muitas vezes a gente não pode ter aquele contato, né, que tínhamos antes com as pessoas, mas nem que seja virtual. As ferramentas virtuais, uma chamada de vídeo ajuda muito nisso. Então, principalmente com as pessoas idosas que muitas vezes estão isoladas, né, ainda. Então, tenha esse contato, converse. Importante, não fique sozinho, né, e fale com os outros tudo que você estiver sentindo, pensando, enfim, isso é bem importante. Outra dica, acrescente na sua rotina atividades novas e prazerosas. Então, nesse momento também de isolamento social, né, que a gente, às vezes, antes desse isolamento, sempre falava, eu queria fazer tal coisa nova, né, aprender um instrumento novo, aprender a cozinhar, né, aprender dançar, enfim, mas nunca tinha tempo na nossa rotina. E aí, com essa questão dessa mudança toda na rotina, a gente passou a ter mais tempo, né, e muitas vezes a refletir sobre isso. Então é importante a gente aprender algo novo, aprender uma língua nova que a gente sempre teve vontade e às vezes nunca teve tempo. Então organize a sua rotina para isso. Coloque atividades novas e prazerosas
se arrisque, independente da atividade, descubra algo que você goste e aprenda, se arrisque nessa atividade. Outra coisa importante, separe um momento do seu dia para fazer uma meditação, um relaxamento simples, ali uma oração. Então, um momento que você vai se desligar um pouquinho do mundo, nem que seja 5 minutos. Então, vá para um ambiente mais calmo, mais tranquilo, tenha um momento seu, feche os olhos, respire, né, lentamente, inspire e tenta esquecer um pouco o mundo à sua volta e ter um momento para relaxar, mesmo que seja rapidinho. Outra coisa também, arrisque-se nas atividades, por exemplo, expressivas, né? Então, são atividades de cantar, dançar, de pintar, de desenhar, de tocar um instrumento, de mexer com alguma atividade manual. Isso também vai estimular a nossa mente e é uma atividade também que pode nos dar prazer, pode ajudar nesse processo muitas vezes de liberar emoções dentro da gente. Outro ponto também, cuide da sua aparência. Então assim, mesmo em casa, né, a gente ficou muito tempo sem poder sair, sem um convívio social, mas mesmo assim é importante sempre estar se cuidando, né? Um dia se arrumar o cabelo, arrumar as unhas, fazer a maquiagem. Os homens também tá sempre cortando o cabelo, arrumando a barba. Enfim, um tempo para você cuidar de você, se sentir bonita, bonito, né? E tá sempre elevando a autoestima. Então isso é bem importante também. Outra dica também, principalmente nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, a gente muitas vezes tem um bombardeio de informações. O que é importante? A gente tomar cuidado com essas informações, a gente evitar uma super exposição a essas informações. Então tem gente que passa o dia todo vendo jornal de manhã, de tarde, de noite. Cuidado com isso, né? Isso muitas vezes pode trazer um processo de adoecimento. Então, se você perceber com esse tanto de informação, que às vezes a gente não sabe o que é real, o que é uma fake news, e a gente acaba ficando muito informada, às vezes isso pode causar uma angústia, pode causar um processo de ansiedade. Então, tenha cuidado. Se você perceber que está ficando muito estimulado com essas informações, que isso está te afetando muito, tenta evitar um pouco essas informações, tá? E de verificar o que é real, o que é uma fake news, por exemplo. Agora a gente também vai para outras dicas relacionadas à nossa saúde espiritual. Independente de religião, né? Sempre nós precisamos ter esse lado, né, de conectar com o ser superior, né? Seja com Deus, enfim, ou algo em que você acredita, né? Que te traga essa paz, esse conforto, né? Então vamos cultivar pensamentos positivos de fé, né? De esperança, de amor. E vamos transmitir também ao próximo. Então sempre na sua rotina também separe um momento para o seu lado espiritual, para participar de orações, de culto, de missa, enfim, né, de comunidade, o que você se sentir melhor. Mas isso também é bem importante. De maneira geral, essas são algumas dicas práticas assim que a gente pode fazer simples no nosso dia a dia para começar a mudança. Começar com coisas simples. E aí, se você sentir que precisa de uma ajuda, não hesite em procurar uma ajuda profissional também. Então, se você sentir que não está bem, principalmente relacionada à sua saúde mental, procure uma ajuda profissional, que é bem importante. E é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, sugestão, comentário, podem estar falando. Se gostou, curtem o vídeo, né? Compartilhe com outras pessoas que também pode ajudar essa informação. Muito obrigada e até o próximo vídeo.